Paz do Senhor, meus amados irmãos, como todos já sabem, é um grande prazer e uma satisfação estar com os amados aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CEPAD. Se é a primeira vez que você nos assiste, acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD. Faça ali a sua inscrição, ative o sino de notificação para que você receba as nossas notificações e publicações quando estiverem prontas. Ok? E os demais que têm nos acompanhado, continuem a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 e ela vem com o título A Teologia de Elifaz, que só os pecadores sofrem. O nosso textuário está em Jó, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 8 dessa lição, e que nos fala o seguinte: lembra-te agora, é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. A verdade prática, a verdade a ser praticada, nos fala o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está em Jó no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, Jó 15, do verso 1 ao verso 4, e Jó capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 5. O objetivo geral dessa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. Os objetivos específicos da lição são três. O primeiro é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Então, antes de nós entrarmos aqui em cada tópico e subtópico da nossa lição, eu quero fazer uma introdução que eu acho bem interessante antes de entrarmos em cada item da lição. Bom, a nossa lição de hoje, ela vem com o objetivo de mostrar que o modo como Deus atua não depende do modo como nós entendemos o seu agir, ok? Porque nós falamos sobre a questão da teologia de Elifaz, né? Esse é o título que a lição nos traz. E quando a gente fala de teologia, né, independente de qual pensamento seja, mas a teologia em si, ela é uma ferramenta, é um meio a qual o homem tenta explicar Deus, ou tenta compreender melhor a Deus. Então é um mecanismo, é um meio, um método, né, onde tentamos sistematizar ali como é cada item, cada tópico, cada assunto referente ao que Deus é. Embora que estudar a Deus é uma coisa muito ampla, mas a teologia é o que nos auxilia também por meio da Bíblia. Então nós temos a Bíblia Sagrada e temos a teologia como essa ferramenta de auxílio, embora que a Bíblia se explica, ela se autoexplica. E a teologia é apenas uma ferramenta. Então, quando a gente fala da teologia de Elifaz, estamos então tentando mostrar que a maneira, o método a qual eles compreendiam e entendiam a Deus. Então, por isso que eu coloquei assim, né, que o modo como Deus atua não depende da maneira como nós o entendemos, ou como nós entendemos o seu agir, ou organizamos o nosso modo de adoração. Então, toda a sistemática que nós possuímos referente à nossa fé, seja liturgia, seja vestimentas, seja a organização dos nossos grupos dentro da igreja, ou outros métodos que nós usamos para melhor organizar nosso culto, a nossa adoração, né, são muitas vezes concepção humana, essa tentativa de melhor adorar e a servir a Deus. Embora que nós vemos ali em Levíticos Deus mostrando a Moisés como deveria ser o culto, a adoração, né, por meio de Arão e seus filhos, os demais sacerdotes que viriam, mas isso são um modo como
nós buscamos melhor adorar e servir a Deus. Embora que quando falamos de Deus, não há confusão, não deve existir dúvida, então deve sim existir uma reverência, deve sim existir uma ordem, deve sim existir então um modo de atuar e de agir. A Bíblia, ela, como eu já disse, ela nos relata em Levítico o modo de como os israelitas, deveriam mostrar a sua adoração, como se portar no tabernáculo ali, enquanto Moisés e as demais pessoas que iriam suceder toda essa questão, um modus operandi, ou seja, o modo de como agir, ou menos aquilo serviu de sombra, ou como de um modelo de como nós deveríamos atuar e devemos atuar hoje. Então, contudo, hoje o nosso modo de adoração não se assemelha ao modo deles, como nós vimos lá em Levíticos ou em outras passagens bíblicas, mas nós possuímos também a nossa concepção de adoração. Nós temos essa ideia de concepção de adoração. Então a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos dá uma diretriz de como nós devemos fazê-lo. Então em João, no capítulo 4 e no verso 23 e 24, nós vemos isso. Nós vemos ali a questão de como nós devemos adorar. Então nós sabemos que Deus busca os verdadeiros adoradores e importa que eles o adorem em espírito e em verdade. Então, um fato importante a ser dito é que a Bíblia Sagrada é o nosso norte referente ao modo de servir e adorar a Deus. Então, também um meio de entendermos a Deus. Então, porém, como o nosso modo de interpretação é parte da visão humana, muitas vezes esse entender de Deus para nós fica um pouco reduzido, um pouco ofuscado, porque nós somos totalmente diferente do que Deus é. Então Deus é muito maior, Deus vai muito além do entendimento humano. E até tem o versículo em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 12, que vai falar isso muito bem. Por que eu estou entrando nesses detalhes? É uma tradução para a gente compreender do que eu quero falar desta lição. Porque vamos falar de teologia, vamos falar do entendimento da época de Jó. E antes eu quero explicar que toda a teologia, seja ela qual for, o modo de adorar a Deus, etc., é uma tentativa humana de alcançar esse transcendental. Então, nessas tentativas de adorar a Deus e manter a sua palavra ou cumprir aquilo que Deus pede, nós vemos dentro do judaísmo, eu quero fazer um exemplo, uma citação aqui. A ideia não é dizer se isso é certo ou errado, mas é apenas um exemplo que eu quero dar dentro dessa questão de adoração. Então nós vemos dentro do judaísmo o mezuzá e o tefilim. Então no caso do mezuzá, ele é uma tabuinha que ela vai ser pregada no batente da porta de entrada de uma casa judaica, de um judeu. E qual que é a finalidade desse mezuzá, dessa tabuinha? Nesse mezuzá está ali um fragmento do Shema. Então, o Shema está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, e o verso 4. Então, dentro desse fragmento do que está ali, pelo menos parte disso, é para que quando aquela pessoa passar ali, diante da porta, ele vai ver o mezuzá, então ele nunca vai se esquecer da palavra. Então, o Shema, que é a bênção dada a Israel, que em hebraico se lê Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ou Deus único. E passou a ser um amuleto esse mezuzá dentro da religião e da questão daqueles que o entendem. Do mesmo modo são os tefilins, que são as caixinhas pretinhas, amarradas por uma corda de couro, e que isso vem envolvendo desde o braço, passa pelo peito, e essa caixinha é colocada na cabeça, na testa desse adorador, e ali também há os fragmentos da lei
E o judeu faz uso dessa questão, com base também em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Então eles materializaram essa adoração por meio do mezuzá de tefilim. De novo, não estou questionando a questão disso, estou mostrando que a nossa tentativa de querer buscar e adorar a Deus, nós fazemos uso de coisas. Embora que Deus é muito maior do que essas questões. Em suma, a Bíblia é o nosso ponto principal, né? Então, com seus preceitos, com as suas diretrizes, e que vai ultrapassar qualquer tradição e ritualismo. Então, pois o modo como Deus age, ele ultrapassa em muito, mas muito mais ainda o que compreendemos dele. Então, não estou questionando a questão do mezuzá do tefilim, mas como um modelo, né? De que isso foi usado para uma adoração a Deus. E nós sabemos que Deus é muito mais do que essas questões. Porque a lição vai abordar isso. Nós vamos ver ali uma visão, e que essa visão estava totalmente errônea do que Deus de fato é. Então a aula de hoje ela não vem com o propósito de eliminar liturgias, ela não tem ideia de eliminar costumes ou de eliminar teologia, mas ela tem um propósito único e pleno de explicitar que Deus é muito maior, muitas vezes, né, no tocante do que nós compreendemos sobre ele mediante as nossas tradições. Então o livro de Jó nos ensina isso, o modo de compreensão de que eles tinham sobre Deus e de seu modo de agir, né? Ou seja, o modo como Deus age, ele não segue em nada o modo como eles compreendiam e criam do que Deus é. Então a compreensão de Deus, ela está intimamente ligada com o relacionamento do adorador com Deus. Então certas ideias caem por terra quando existe intimidade com Deus, e é o que vemos em Jó, e é isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. O tópico de número 1, ele vem abordar sobre a questão dos pecadores, né? Sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então o que nós vemos ali, referente à visão do que ele faz é que quem está sofrendo é porque é pecador. E quem tem as bênçãos, ou quem não sofre problema nenhum, é porque é justo. Não é bem assim, né? Então, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, é muito importante compreender que existe intrínseco ao texto muita informação, ideia e costume vigente da época. Então, o que a Bíblia nos relata, né, nesses trechos que nós retiramos de Jó, é uma ideia da época. Se uma pessoa está passando por dificuldades, naquele período, a visão a pessoa está em pecado. Embora que isso tenha acontecido há muitos anos atrás, na época de Jó, nós vemos hoje também no contexto da igreja atual essa visão, e a lição é mostrar exatamente isso, que não é bem assim que Deus age. Voltando aqui, então, uma das coisas que ocorre nesse período de Jó é a questão da retribuição, ou seja, teologia retributiva. Então a ideia disto é que os maus recebem o castigo de Deus e os bons recebem suas bênçãos. Mas quando nós olhamos lá para Mateus no capítulo 5, verso 45, nós podemos ver que esta visão é oposta à que vemos em Jó, né? E nos demais livros do Antigo Testamento. Então, lá em Mateus no capítulo 5, verso 45, nos fala assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Né? Então, Jesus trazendo esse ensinamento aos seus discípulos, obviamente, quando a gente cai em Mateus e cai em Jó, são períodos totalmente diferentes, né? Coisas totalmente antagônicas, mas que tanto em Jó, tanto agora em Mateus, nós temos uma visão plena e maior do que Deus é e do que Ele quer para a humanidade. Né? Obviamente que nós entendemos e sabemos também que existe a graça comum que é derramada a todas as criaturas. Né? Mas o ponto da lição não é esse. Nós vemos então, a partir de Mateus, que Deus opera dessa maneira. E quando nós olhamos lá em Jó,
As pessoas naquele período tinham uma visão exatamente oposta. Se alguém está sofrendo é porque há algo errado, há um pecado oculto, há algo escondido, né? Então, o que nós devemos entender, e é isso que esse tópico ele vai querer abordar, é como a teologia retributiva ela vai enxergar o pecador. Fato. Olha só, o que é um fato? O fato é que todos os homens são pecadores. Romanos 3:10 nos fala isso. Então, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Em 1 João, no capítulo 1 e no verso 8, nos fala assim, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Então, não há homem ou mulher justo ou boa demais. Todos são pecadores e todos foram destituídos da glória de Deus. E Deus sabe disso, obviamente. Mas Deus ele tem algo maior e melhor para oferecer para cada um. Então, por meio desta premissa, ninguém poderia receber bênção alguma de Deus, pois todos são pecadores. Não temos por pretensão alguma desacreditar a teologia, obviamente, pois ela é um meio muito útil para a tentativa do homem de explicar a Deus, de compreender o que Deus é. Porém, algumas teologias, bem como esta de Elifaz, acabam ofuscando ou até mesmo confundindo as pessoas. Há pessoas que são realmente pessoas justas, pessoas honestas, e que por um propósito de Deus acaba tendo alguma dificuldade, algum problema. Não é verdade? Então, quando eu tenho esse tipo de visão, esse tipo de teologia, às vezes pode confundir certas pessoas. Então, se Deus abençoa os bons, e aí vem essa pergunta, daquela pessoa que é uma pessoa boa, que realmente serve a Deus, busca o Senhor. E a pessoa se pergunta, se Deus é bom, por que eu passo por tanta dificuldade? Então, vai depender do propósito de Deus para aquela pessoa. O propósito de Deus é muito maior do que nós entendemos ou compreendemos. Então, de fato, um outro fato também é que a lei da semeadura ela é verdadeira, tá? Então, existe sim a lei da semeadura, mas não na visão como ele faz, tem. Quero dar um exemplo. Quando a gente fala da lei da semeadura, e isso é um fato, isso é verdadeiro, nós estamos falando do princípio de ação e reação. Então, se alguém por algum motivo não cumpre a lei, se apropria do que não é seu, ou comete alguma outra maldade ou delito, é apenas uma questão de tempo que ela venha colher o que plantou. Ela pode ser presa, ela pode ser cobrada pela sociedade, pode acontecer algo pior para ela. Não porque Deus é vingativo ou mal, mas pela própria atitude daquela pessoa, e aquilo leva a ter aquele resultado, ok? Mas um outro item que a gente precisa compreender, e eu quero colocar isso aqui de uma maneira bem clara, nós não podemos afirmar que o sofrimento de alguém, ou a situação difícil de alguém, possa estar... Perdão, irmãos, eu só perdi o raciocínio aqui, mas vamos voltar aqui. Então, a gente não posso afirmar que o sofrimento de alguém, ou a situação difícil que alguém possa estar passando, seja pura e unicamente pelo fato dela ter pecado. Nós vemos ali em Jó, que Jó em momento algum, ele pecou, ele era justo, ele era bom, mas por um propósito de Deus, ele acaba perdendo tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, de tudo aquilo que ele era. Ok? Outro ponto importantíssimo a se dizer é que o pecado, ele é sim passivo de punição, tá? E que nenhum pecado ficará impune diante de Deus. Não porque nosso Deus seja vingativo, como eu já afirmei aqui, mas porque ele é santo. E este atributo de Deus, ele não permite a união com o que é errado. Todavia, outro ponto também que eu preciso colocar, nem toda prosperidade é sinônimo das bênçãos de Deus. Tantas pessoas são prósperas e não são pessoas que tenham uma conduta boa, ou que nem toda pobreza seja um castigo divino. Isso tem que ser muito claro, ok? Então, antes de qualquer julgamento sobre a condição do outro,
é sempre importante, eu vou frisar isso novamente, importante que nós entendemos qual é o propósito de Deus para a vida de cada de cada pessoa. Então Deus ele tem algo bem interessante. Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, verso 17, ele vai nos dar um norte sobre esta questão. Então Eclesiastes 8:17 nos fala o seguinte: como é o agir de Deus, né? Então, por mais que tenhamos um entendimento sobre algum acontecimento, todo esse conhecimento não chegará, né, ao entendimento de Deus. Então, depois lê lá Eclesiastes 8, verso 17. O tópico de número 2, ele vai falar sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. Então, nós podemos ver que Jó não se encaixou no sistema teológico vigente da época. E ao invés de seus amigos buscarem em Deus o entendimento e compreensão para auxiliar melhor a Jó, cada um deles acaba proferindo ataques ao amigo sofredor, né? Pois tinham por certo que a sua tradição, que os seus costumes e seus ensinamentos era o correto, se esquecendo que Deus é muito maior, né, e pode operar muito mais da maneira como possamos compreender. Então muitos pecam e erram por um zelo desmedido aos costumes, né, pois se esquecem que Deus não pode ser contido em lugar algum, tampouco dentro de um pensamento humano ou de uma tradição religiosa. Então, para melhor compreensão, né, o que é que não fique dúvidas, eu quero ilustrar sobre a palavra de Deus e a questão do costume. Quero só fazer um paralelo e vou fazer uma ilustração. Então, a palavra de Deus é como o sol. Vai dar vida, fornece luz ao homem para que o mesmo caminhe, né? E ele, no caso o sol, é o astro-rei, ele é a base de tudo, né? Porém, os costumes seria como se fosse a lua, né? Que também fornece luz e dá norte ao homem, porém a luz que a lua emite, ela provém do sol. Então, a lua por si só não é nada, então o costume por si só não é nada, a tradição por si só não é nada. Ela precisa estar baseada, alicerçada pela Bíblia Sagrada. E é a Bíblia que vai nos orientar e vai nos nortear e dizer se de fato aquilo é correto e se é a maneira como Deus age ou como Deus pensa. Ok? Jó diante de Deus era justo, porém na visão de seus amigos, Deus o estava o quê? Reprovando. Na visão dos seus amigos, Jó já estava reprovado por Deus. Nós sabemos que Jó ele não devia nada para Deus e o que acontecia ali era um propósito divino para o ensinamento de Jó, para o ensinamento dos seus amigos e o ensinamento da nossa era de hoje. Com todo o discurso dos amigos, com todo esse discurso dos amigos de Jó, ele se sentiu o quê? Separado de Deus. E muitas vezes a tradição religiosa faz isso, separa, aponta, condena, critica, e se esquece que o nosso Deus ele tem um plano para cada vida, ele é muito maior. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós podemos ver que ele foi condenado pelos tradicionalismo religioso de sua época, ele foi afligido e condenado pelos ensinos e costumes dos religiosos daquele tempo. Contudo, Jesus era amado por Deus e havia um propósito divino para o que Jesus estava passando. Então, eu quero dizer que quando a gente fala dessa questão do sofrimento, quer dizer que eu não preciso cumprir nenhuma regra ou nenhum costume, seja da igreja X, Y, Z. A ideia também não é essa. Como eu já havia dito, nós temos um zelo, temos um cuidado. Existem certos costumes para a ordem da igreja, isso é bom ser cumprido, ok? Mas a base sempre vai ser a palavra de Deus e, na dúvida, buscar em Deus a visão, o direcionamento, né? Então, de modo nenhum deve existir uma vida a Deus dará, não. Tem que existir sim um desviar do mal, tem que existir sim uma busca pelo bem, pois as pessoas
elas sabem de Deus da nossa vida por meio da nossa conduta e do nosso comportamento. Então Jó ele era justo, temente a Deus, ele desviava-se do mal, nós vemos lá em Jó no capítulo 1, no verso 1, e tem uma versão da King James que vai falar assim, que havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Então a nossa vida deve ser assim, caminhar assim. Mas, mesmo sendo assim, podemos passar por dificuldades e afrontas e que aos olhos humanos pode parecer que estejamos sendo reprovados por Deus, mas na verdade não. Os fariseus se sentiam abençoados, pois eram ricos. Nós vemos os discípulos com a mesma ideia ao questionar sobre um cego de nascença lá em João no capítulo 9, do verso 2 ao 3. Essa ideia vai coincidir bem com a visão da época de Jó. E nós podemos também fazer uma comparação lá em Êxodo no capítulo 20, o verso 5. Depois pegue cada referência e leia depois na sua casa, por favor, junto com a sua Bíblia. Então Jesus ele veio ao mundo para que esse paradigma, esse modelo fosse quebrado, digo da tradição religiosa, porque ele é o caminho para Deus, no caso Cristo e a palavra, ok? Então Jó busca um meio de falar com Deus. E é o que vemos no livro de Jó. Jó ele vai fazer uma busca íntima de Deus, uma conversa mais próxima do Eterno, na tentativa de compreender as razões de sua situação precária, porque Jó sabia da sua vida e do que ele praticava e vivia, mas não compreendia o porquê daquela situação tão difícil. Olha só, Jó perde tudo que era sinônimo da bênção divina na sua época. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos e perdeu a sua saúde. Fazendo a comparação do que nós vemos ali em João, por que a visão que eles tinham? Nossa, para que esse homem nascesse cego, alguém pecou, ou ele ou os pais dele. Um castigo de Deus. E não é bem assim. Nós vemos na parábola de Lázaro, o pobre ali, Lázaro e o rico, e nós vemos ali também a mesma visão. Aquele homem era pobre porque era um castigo de Deus. Não, a ideia não é essa. Também a extrema pobreza, fazer voto de pobreza, não significa que eu estou próximo de Deus ou longe de Deus. Os extremos não é assim. O foco é esse. Qual é o propósito que Deus tem para aquela vida, para o que ela está passando? Então, para todos que passam por momentos difíceis sem uma causa aparente, não se desespere, porque Deus está contigo e existe um propósito para isso. Quero frisar isso muito bem. Outro fato, Deus não tem prazer no pecado. Contudo, Ele ama o pecador e deseja que o mesmo encontre nele consolo. Isaías 55:7 fala assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. O tópico 3, que fala os pecadores diante de um Deus infinito. Então, algo importante se dizer é que Deus se importa com o ser humano. Ele se importa tanto com o ser humano que a gente vê em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas que tivesse a vida eterna. Isso nos relata bem João 3,16. Ele amou toda a criação. O que Deus abomina é a vida de pecado, mas Ele quer salvar o pecador para todos aqueles que o buscam intimamente. Então, quando alguém vive em pecado e está submerso nele, este se separa de Deus, pois é o pecado que nos afasta do Criador. Embora que Deus possa perdoar, está pronto a perdoar. Uma coisa é fato, Deus é transcendente, mas se identifica com o homem e relaciona-se com ele. No livro do Êxodo, Deus desce, pois ouviu o clamor do seu povo, lá em Êxodo 3, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. Jesus se faz carne e habita entre os homens. Claro que, novamente, o contexto de Jó e seus amigos e a visão que eles possuíam era de que Deus não se relacionava com os homens, ainda mais com o homem naquele estado que Jó estava, ou seja, de um pecador, mas a visão não é essa.
Então, o que podemos ver é que o livro de Jó derruba esta tese. Jó busca o Eterno em uma conversa sincera, embora que Deus não responda imediatamente. E nós podemos ver depois que o Senhor se revela a ele e Jó compreende muito bem que Deus sempre esteve ao lado dele. Por mais pecador que seja o homem, e Deus já sabe disso, pela sua onisciência, quando alguém o busca, o Senhor se compadece. Lá em Jeremias 29, do verso 12 ao 13, é bem claro isso. O livro de Jó ele reflete bem a ideia de que Deus se relaciona com aqueles que o buscam. Então a ideia principal dessa lição, o que é? Para nós fecharmos aqui, é mostrar que a tradição religiosa e certos pensamentos teológicos muitas vezes não batem com o que Deus de fato é e como Ele opera. O agir de Deus é muito maior do que pensamos e podemos ver, como também nos fala Efésios no capítulo 3, do verso 19 ao verso 20. Meus amados irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entenda que Deus, a maneira como Deus opera, sempre é num propósito, para glorificar o nome dele e como meio de aprendizado para aquele que está passando. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos e um forte abraço.